Olá, então, meus alunos do sétimo ano, eu sou o professor Luiz Cláudio, de Língua Portuguesa, e nós vamos dar início a um novo assunto. Módulo 20 da nossa apostila, que se encontra na página 86, vamos continuar o estudo do verbo. Nós vimos há alguns módulos o modo indicativo e o modo subjuntivo. Hoje nós vamos ver o uso do modo imperativo e as formas nominais do verbo: infinitivo, particípio e gerúndio. Vamos começar então com a leitura deste poema que se encontra na abertura do nosso módulo. É um poema de Rosiana Murray, cujo título é Anjo. Em cada precipício me sento e um anjo me sussurra com calma as encruzilhadas, as estradas desconhecidas. Todos os meus anseios estão em suas mãos, e com seu hálito me acalma, me acalanta. Durma, ele me diz, sentado na beira de minha sombra. Não tenha medo dos sonhos. Muito bem. Releia o primeiro verso da última estrofe deste poema. Então, esse aqui. Então, nós temos aqui a última estrofe e o primeiro verso. Durma, ele me diz, sentado. O anjo emprega o verbo dormir em sua fala. Você sabe como se chama o modo em que esse verbo aparece no verso? O que o anjo pretende ao usar esse modo verbal? O verbo ter é empregado nesse mesmo modo? Então, olha, não tenha medo. Está aqui o verbo ter. Então, vamos analisar. Modo imperativo. Esse modo verbal nem revela certeza sobre os fatos citados, como indicativo, nem apresenta os fatos como incertos, como subjuntivo. Ele é usado quando o enunciador, que é quem fala ou escreve, expressa uma ordem. Então, uma ordem, um pedido, uma recomendação. Então a gente costuma dizer sempre assim, o imperativo é ordem. Ok, mas também é um pedido, também é uma recomendação. Então o modo imperativo não é apenas uma ordem, ok? Entre outras finalidades. Assim, ao empregar o imperativo afirmativo, um dos interlocutores procura convencer o outro a cumprir a ação expressa pelo verbo. Olha aqui, ó. Durma, ele me diz sentado. Quando desejar impedir que alguém realize uma ação ou convencê-lo a não cumpri-la, o enunciador empregará o imperativo negativo. Então vejam que nós temos o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Nesse caso, o verbo virá acompanhado de palavra ou expressão de sentido negativo. Não, nunca, jamais, de modo algum. No último verso do poema de Rosiane Murray, o anjo usa o imperativo negativo. Não tenha medo dos seus sonhos. Então veja que eu tenho um imperativo afirmativo quando ele diz durma e o negativo não tenha. Então, vamos diferenciar bem o imperativo afirmativo do negativo. Prosseguindo. No imperativo, o enunciador dirige-se diretamente a seu interlocutor, aquele com quem está falando. Por isso, utiliza com frequência o vocativo. Gente, vocativo é um termo da oração que serve para chamar. É uma palavra ou expressão usada para se dirigir um ao outro, para chamar o outro. Então, olha o exemplo aqui, ó. Filho, fecha a porta, por favor. Então, esse filho é vocativo. Quando eu digo todo dia, quando eu entro aqui, né? Bom dia, pessoal. Esse pessoal é um vocativo. É a forma como eu chamo o meu interlocutor. Ok? Prossigamos. Virando a página. Deixa eu só ajustar a tela aqui. Isso. No exemplo, o vocativo filho, tá? Então, filho é o vocativo.
Essa é mais uma característica que diferencia o modo imperativo dos outros dois modos verbais estudados, o indicativo e o subjuntivo. Então veja bem, uma dica que eu estou usando no modo imperativo, o emprego do vocativo. Então já fica esse macete para a gente pegar logo qual é o modo que está sendo usado. O fato de não possuir desinências, lembra das terminações verbais que nós vimos, para indicar tempo, também diferencia o imperativo dos demais modos, indicativo e subjuntivo. Os enunciados a seguir exemplificam alguns sentidos que as formas do modo imperativo podem ter. Então vamos ver cada uma aqui. Ó. Recomendação. Ó. Apague a luz ao sair. Veja que não é uma ordem, é uma recomendação. Proibição, ó. Não pise na grama. Então, todos esses verbos aqui estão no imperativo. Pedido. Ajude-me a subir as escadas, por favor. Súplica. Por caridade. Olha, súplica, né? Escute meu pedido. Mais um verbo no imperativo. Convite. Olha um convite aqui, ó. Visitem o estande da editora Rosa dos Ventos. Instrução, não coloque o brinquedo em superfície de metal. Vocês estudaram ano passado um gênero textual que eram os textos instrucionais, regras de jogo, receita de bolo, e lá a gente viu, né? Sempre a utilização do modo imperativo. Estímulo, ó. Fique tranquilo, tudo dará certo. E a ordem, né? Saiam imediatamente da sala. Então nós vimos aqui agora que nem sempre o modo imperativo vai expressar uma ordem. Ele pode expressar qualquer uma dessas 8 que vimos aí. As várias ideias que o imperativo pode expressar dependem principalmente das palavras utilizadas na frase e, no caso da linguagem oral, da entonação. Né? Então, quando você dá uma ordem, você tem uma entonação de voz. Quando é um pedido, é outra. Quando é uma súplica, é outra. Quando é uma recomendação, é outra. Tá? Então, depende da entonação. Assim, o mesmo verbo pode exprimir uma ordem ou um pedido. Ok? Então, eu posso falar, por exemplo, assim, ó, fecha essa porta. É uma ordem. Olha a diferença de eu falar, fecha essa porta, por favor. É um pedido. Né? Então, vejam que na expressão oral fica mais fácil de definir, né, o que o modo imperativo está expressando. E vamos, para terminar, esse quadrinho aí do lado direito. Ó. A forma correta da terceira pessoa do singular do imperativo coincide com a terceira pessoa singular do presente do subjuntivo. Ó. Apague a luz ao sair. Não se esqueça de levar um casaco. Na linguagem coloquial, que é aquela linguagem formal, aquela linguagem do dia a dia, é comum empregar-se a forma da terceira pessoa do singular do indicativo. Ó. Apaga a luz ao sair, não esquece de levar um casaco. Só que lembrando que essas formas aqui são coloquiais, tá? Não são contempladas pela norma culta. E aqui a gente tem que aprender o que é a norma culta. Ok? Nós vamos agora fazer algumas atividades, alguns exercícios da apostila para a gente fixar esse conteúdo e numa próxima aula nós vamos falar sobre as formas nominais do verbo. Ok? Muito obrigado, até a próxima aula.